Tá no ar o Pode Cuidar, o seu podcast de saúde. Hoje vamos falar de um assunto que as mulheres amam, estética facial. E vamos falar dos procedimentos estéticos que são mais procurados, as expectativas dos pacientes e o que realmente funciona na prática. Ana Paula, apresente os nossos convidados. Os nossos convidados de hoje é o Dr. Wallace Guimarães, cirurgião bucomaxilofacial, e o nosso convidado especial, que já esteve com a gente aqui no Pode Cuidar em outros episódios, o Arlindo Aburadi, que é patologista bucal. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado mais uma vez, né? Obrigado o convite. Assim, você falou bucomaxilofacial, parece um palavrão, né? Então, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do que a gente faz, como é a nossa formação, qual é a diferença de um bucomaxilo, é um dentista, qual a diferença da formação de cirurgião bucomaxilo com outras especialidades, que são, assim como na medicina tem a área que cuida do pé, tem a área que cuida só da cabeça, a odontologia também tem isso. Tem a área que cuida só da polpa do dente, o endodontista. E tem o cirurgião bucomaxilo que faz só cirurgia de face. Entendi. Quero fazer já a primeira pergunta aqui, que é um assunto que a gente vê que hoje em dia um assunto bastante debatido, né? No meio médico, no meio dos dentistas. Por que hoje em dia ainda tem pessoas que se surpreendem com dentistas que fazem procedimentos estéticos, que estão se especializando mais nessa área estética? Inclusive as cirurgias, né? As cirurgias, sim. Cirurgias e procedimentos, né? Eu acho que assim, ó, o pessoal não conhece como é a formação e aí vem esse nome de dentista. É igual eu estava falando. Tem dentista que faz só canal. Tem dentista que faz cirurgias estéticas da face. O Arlindo acompanhou minha formação, que foi lá no Hospital de Câncer. E lá, assim, é muito amplo. A gente faz cirurgia de tumor, de trauma, cirurgia ortognática. Então, a odontologia é assim, uma área que atua aqui do ossoide até a região da glabela. Tudo que está aqui é a área da odontologia. Mas aí, imagina o tanto de coisa que tem nessa região. A gente colocar dente, quando o pessoal fala dentista, ele lembra que só o dente. Liga o dente, Liga né? o dente, Sim. o nome já fala, você é dentista. Principalmente gerações passadas, né? Quem está hoje com seus 40, 50, 60 anos, dentista só procurava o dentista para cuidar de dente, né? Exatamente. Essa aí a turma evolução, acha, né? Aí a turma acha assim que dentista tem que mexer o dente, já liga o Sim. nome. Mas a odontologia é muito mais que isso. Então, assim, eu já não mexo com dente há alguns anos, assim, sabe? Então, minha não área mexe é com cirurgia dente, esses procedimentos, né? restauração. Sim. Porque a Aham. exodontia, né? Você Você faz. escolheu se minha área especializar é na cirurgia de área face. de cirurgia. Acho que tem um exemplo que marca bem a área de atuação do dentista, do cirurgião dentista, mas principalmente, né, exclusivamente, quer dizer, do cirurgião bucomaxilofacial, que é em casos de pacientes acidentados que eles fraturam o rosto. No Brasil, por exemplo, é um problema muito sério, que tem muita moto, né? Sim. Os capacetes não são de tanta qualidade, mas pelo menos tem a lei que obriga a usar, já ajuda alguma coisa, mas é muito frequente os pacientes fraturarem o rosto, e tem fraturas assim, que a órbita fica fora do lugar. Sim. E quem faz todo esse trabalho, inclusive coloca o olho no lugar, é o dentista, é o cirurgião bucomaxilofacial. E essa... Cirurgia complexa, né? Essas são cirurgias extremamente complexas, muito mais complexas, né, Wallace, com essa cirurgia de face. Mas eu estou só falando isso porque esse foi o grande ponto que começou a despertar para a comunidade em geral, aonde o dentista, o cirurgião bucomaxilofacial especificamente, ele atua. E isso começou a validar o trabalho da cirurgia estética feita pelos dentistas, que agora a gente vai falar, né, Wallace? Isso. Mas eu acho que é importante você falar disso também. Pegando o gancho do que você falou, Arlindo, antes de ontem, eu não assisto Big Brother, mas como a gente trabalha com notícias, né? Tem o site também. Eu vi, não sei se vocês viram, o Henri Castelli. Ele entrou no Big Brother e ele teve um mal súbito, ele teve uma convulsão durante uma prova lá de líder, né? Levaram ele para um hospital e aí ele ia voltar para casa, ele teve outra convulsão. E aí toda a imprensa começou a falar, né, do problema dele, ele virou notícia, e aí começaram a relembrar alguns fatos que aconteceu com o Henri. O Henri Castelli, há uns anos atrás, ele foi violentado, bateram nele, ele inclusive deu o testemunho dele, quando ele contou a história, quando ele entrou na casa, a história de vida dele, ele falou disso. Ele sofreu uma fratura no maxilar. Eu lembro disso. E foi uma fratura que compromete até hoje a vida dele.
e disseram que a dor era absurda e ele teve fratura exposta. Aí, Da mandíbula. Isso. Parece-me que era uma cidade pequena, não tinha nenhum cirurgião bucomaxilofacial. Tiveram que transportá-lo para uma outra cidade, colocar uma placa, colocar um pino. E diz que foi assim, um processo de recuperação muito lento, mas que a cirurgia foi perfeita. E aí eu me lembrei agora, quando você disse, de ter lido na matéria que foi um cirurgião bucomaxilofacial. Exatamente, essa é a nossa área. Então, assim, eu fico surpreso das pessoas ficarem surpresas com isso, porque eu entendo o que a gente para que a gente é formado. Então, imagina assim, ó, um caso desse de trauma. É lá no osso, então a gente passa pele, todos os músculos que estão na superfície da face aqui, que envolve a face, a gente passa por eles todos e vai lá no osso, reconstrói tudo. Mas aí quando é um procedimento estético que trabalha só nas camadas superficiais, fala, não, você não pode. Mas como que não? Se eu vou muito mais profundo, eu resolvo os problemas muito mais complexos. Agora, vocês querem falar de que dentista não tem capacidade para resolver uma papada? Isso não existe, isso aí é uma coisa de quem não sabe realmente o que está falando. Essas coisas são mais complexas, essas cirurgias são mais complexas. Então, fala pra gente quais são as cirurgias estéticas, né, os procedimentos estéticos que o dentista hoje pode fazer. Hoje, tem assim, ó, sai uma resolução proibindo uma série de procedimentos que já estavam sendo praticados porque teve alguns erros aí, tem alguns problemas que a gente pode debater sobre a formação dessas pessoas que estão fazendo. Aí o conselho proibiu alguns procedimentos e tá para sair uma nova resolução para liberar uma série de procedimentos estéticos da face. Mas aí o conselho fica enrolando isso daí. Hoje o que pode fazer? Lipo de papada, isso está pacificado já. Lip lift, bichectomia. Lip lift, qual que é o lip? É porque eu do lábio. A cirurgia Ah, tá. Porque deixa o lábio mais volumoso, deixa o lábio né? mais volumoso. Então, isso aí já está bem tranquilo. Bichectomia, cirurgias ortognáticas para aumentar o volume da mandíbula, levar a mandíbula para frente, para trás, isso com formação para dentista. Isso, legalmente, qualquer dentista pode fazer isso. Tá. Formou em odontologia, mas não deve fazer, porque na graduação não tem esse tipo de formação. Sim, ele então, não tem nenhuma matéria que ensina isso, né? Existe a residência de cirurgia bucomaxilo, que são 3 anos. Você fica no hospital 3 anos, todos os dias, e aí você é formado para fazer cirurgia de face. Aí entra tumores, com a Arlinda a gente fez já lá no Hospital de Câncer uma série de tumores de face. São cirurgias, às vezes, que tira a mandíbula, pedaço da mandíbula inteiro, tira a costela, reconstrói. Então, assim, são cirurgias muito complexas. E aí eu acho até graça quando o pessoal vem falar que a gente não tem informação e capacidade para fazer uma limpo. Na verdade, isso envolve uma questão, né, que é de mercado. Uma reserva de mercado, né? Mas essa discussão, até essa questão da resolução do CFO, o que a gente ouve dizer também que às vezes falta um pouco de boa vontade do Conselho Federal também, né, Wallace, para acelerar esse processo, porque a formação do dentista ele tem, né? Isso aí é reconhecido. Isso que você falou do Henrique Castelli, Ana Paula estava lembrando, né, Wallace? Essas cirurgias, que nem a dele, interferem na oclusão. Você já fez uma restauração e ficou alta? Sim. Então, imagina você tá com a oclusão toda alterada. Assim, um transtorno na vida do paciente é inimaginável. Aí o dentista, quando o cirurgião bucomaxilo está fazendo essas cirurgias, ele consegue colocar a mandíbula no lugar, só que às vezes perdeu massa óssea, não é só encaixar, né? Você tem que... E ao mesmo tempo que ele está colocando, ele também já ajusta a oclusão para deixar certinho. Então, assim, todos esses detalhes, né? Não dá para falar especificamente desse caso, mas eu acredito que se ele tivesse sido assistido por um bom cirurgião bucomaxilofacial, um cirurgião bucomaxilofacial com uma boa formação no primeiro momento... Eu acho que foi, porque assim, perfeito o rosto dele, o desenho do rosto é perfeito. Teve aquela moça também que foi espancada pelo namorado. Eu vi no elevador, e aí ela teve muitas fraturas. Foi. Quem resolveu aquele problema foi um cirurgião bucomaxilofacial. Ela teve até um afundamento da face, zigoma, né? Teve fratura de órbita. Aí você imagina, por exemplo, a blefaroplastia, que é a cirurgia para corrigir o excesso de pele. Sim, é só pele, né? Só pele. Mas quando ele tem uma fratura do osso mesmo, aqui, da órbita, quem que trata? E a gente passa pela pele, da pálpebra, pela musculatura periorbital. Mas o médico, sem ter uma especialização, uma residência em cirurgia, ele pode fazer bucomaxilo?
Ele pode ser cirurgião, não, né? Bucomaxilo é uma O especialidade... dentista pode porque vocês já fazem a cirurgia durante o curso, é isso? Não, porque é uma especialidade da odontologia. A cirurgia bucomaxilo da Para odontologia? você saber dominar a cirurgia bucomaxilofacial, você tem que ter formação em odontologia, porque envolve esses aspectos Então o médico todos. não pode ser cirurgião bucomaxilo. Bucomaxilofacial, não. Existe uma formação para medicina que é crânio maxilofacial, existe a otorrino, que são áreas comuns ali. Então, assim, correlatas, né? e aí que vem o problema. Porque, assim, o pessoal da medicina vê a área estética, que é o que dá mais grana. E aí, não, esses aqui você não pode. Mas se tiver tudo moído, tudo quebrado, não, empurra para bucomaxilo. Falei, mas como assim? Eu resolvo o mais complexo, mas o que é mais fácil não pode resolver isso. Olha, interessante essa porque é contraditório. Não, na verdade, a discussão passou pelo seguinte argumento. Quando os bucomaxilos, né? Isso aqui a gente está conversando sem ofender nenhuma outra área de atuação. São áreas comuns. Da saúde. A gente não está aqui para julgar o que é melhor e o que não, mas assim, capacidade o argumento de cada um, era, né? quando os cirurgiões bucomaxilos estavam trabalhando no SUS e fazendo esses casos pelo SUS, aí não tinha nenhuma discussão. Tudo certo. Aí quando começou a ser incorporada as cirurgias estéticas que a gente faz, que são procedimentos, eu vejo os procedimentos assim, sinceramente, você fica até pensando que eu consigo melhorar minha beleza também, porque tem umas cirurgias assim que são incríveis, né? Sim. Aí, mas isso toca a gente. Quando falar o dentista tem uma restrição para fazer isso, aí eu que tenho conhecimento, né, do domínio de um cirurgião bucomaxilofacial, causa uma certa estranheza, né, uma certa assim, chateação, porque é um argumento puramente comercial. Isso aí, puramente comercial. E desses procedimentos que o dentista fazia antes, que eu vi que podia fazer blefaro e rinoplastia, que até me surpreendeu, porque eu não sabia que o dentista podia fazer rinoplastia. Então, hoje por essa resolução, o conselho barrou isso daí. Mas está estudando uma nova resolução, porque assim, de fato, teve muito problemas com colegas que não tinham formação em cirurgia bucomaxilo. E aí vai lá, lançavam curso de finais de semana, faz 2, 3 dias e acham que está apto. E aí teve muito problema com pós-operatório. Só que eu comparo isso, assim, é igual se se for levar para o campo da medicina. Você pega um dermatologista, ele trabalha com pele e tudo na área dele. O cirurgião plástico também na área dele. Quando vem um clínico geral da odontologia fazer um procedimento que ele não tem formação para aquilo ali e acha que em 2, 3 dias vai aprender, não vai dar certo. Aí o conselho foi lá e barrou. Barrou para todo mundo porque a nossa lei, ela estabelece a lei da década de 60, da lei que regulamenta a odontologia. Então, assim, já está muito ultrapassada. Ela diz que se formou em odontologia, você pode fazer qualquer procedimento. Mas na prática não pode ser assim, porque tem que ter uma formação mínima para a galera ir fazendo. Em qualquer área, né? Não dá para você fazer um curso de ROF, que eu acho um curso maravilhoso, fazem trabalho muito, muito bons. Só que ROF é como se fosse uma dermatologia da odontologia ali na face. O que é ROF? Harmonização orofacial. Harmonização. Preenchedores, botox. Vê que é totalmente diferente de uma formação cirúrgica, de você cuidar do pós-operatório, onde você tem risco de sangramento, uma cirurgia é uma cirurgia, né, gente? Risco de necrose, de tecido. A pessoa em curso de final de semana não tem capacidade para gerir esses problemas do pós-operatório. Então, aí que está o problema do nosso conselho. Como ele vai estabelecer que só esse pode, quem tem cirurgia, quem tem formação cirúrgica pode, para quem está habilitado, e para outro cirurgião, outro dentista que não tem essa formação. Essa dificuldade existe porque tem esse precedente lá no... Porque tem a lei que fala que pode fazer. E na prática vocês também concordam que não dá, né? Que não tem o preparo para isso ainda. Sim. Então, assim, o conselho ele alega que se ele fazer uma nova resolução liberando só para bucomaxilo, vai cair isso na justiça, porque vai entrar um monte de ação aí falando, não, eu sou dentista e a lei fala que eu posso fazer em qualquer área. Teria que haver uma mudança legislativa, mudar na essa verdade. lei, reformular. Então, tinha que ser feito, mas isso aí para fazer no Congresso o Brasil sabe, né? É um problema. E isso passa por, na verdade, essa organização burocrática, o Conselho Federal que tem que fazer, né? E o Conselho, ele tem a lentidão dele, né? Até o pessoal espera que seja mais rápido, né, Wallace? Todo mundo questiona essa lentidão.
Mas é uma coisa que, assim, acaba gerando alguns questionamentos, né? E limita justamente o bom profissional. Porque a pessoa que não tem formação, ela não se incomoda com isso. Não. Se eu não puder fazer, eu vou achar alguma coisinha que eu posso fazer. Às vezes vou lá, pensar, faço um cursinho de 3 dias, né? Para fazer a cirurgia. Sim, estou apto para fazer, né? E vai fazer aquilo que... Mas agora, quem realmente tem uma boa formação, né? Acaba sendo... Isso aqui que eu acho mais engraçado. Como é que a pessoa tem segurança para isso, né? É um excesso de autoconfiança, né? Porque a turma tem bastante isso. Vou te falar, a pessoa Acho, pode não estar preparada é uma ignorância, se aventurar. Assim, no sentido de eu acho que tem muita gente que começou a fazer um monte de procedimentos, depois separou. Depois eles pararam de fazer. Uhum. É uma ignorância no sentido de nem sei as complicações que isso pode acontecer. Exatamente. Essa semana eu atendi uma paciente no consultório que fez uma lipo com um colega aí. E assim, pós-operatório, a cirurgia, eu vi a foto do pós-operatório imediato. Parece que estava bonito. Mas, dali em diante, as coisas que ela foi me relatando, como foi conduzido esse pós-operatório, usando radiofrequência, um monte de laser que o dentista foi pedindo para ela usar, só coisa que não deve ser utilizada num pós-operatório de lipo. Então, eu vejo isso assim que a galera não sabe realmente quais são as complicações que isso pode acontecer. Que pode acontecer nos procedimentos. Por que disso? Por formação muito rápida. Então, assim, lá no hospital, formação são 3 anos. Então, você tem tempo para ver um monte de complicações. Quem opera vai ter complicação, não tem jeito. Mas aí você vê com o professor, o caso dele, você sabe como conduzir, como minimizar esses danos. Quem fez 2, 3 dias de curso, a hora que aparecer um probleminha no consultório, ele fala, é assim mesmo, e vai aumentando. E um problema que era para ser pequenininho, vira uma bola de neve, e aí vai parar no Fantástico e queima toda uma classe que faz um trabalho sério. Desgasta todo mundo, né? Sem contar que é uma vida, né? É uma vida. Está lidando com uma vida. Isso pode, da mesma forma que um procedimento bem feito pode elevar a autoestima da pessoa, você pode destruir a vida da pessoa. Pode destruir. Qual que foi a complicação nesse caso aí? Necrose. Teve necrose de pele, aí teve umas fibroses que até hoje a paciente está passando aí, depois de quase 2 anos de cirurgia, ainda tem um monte de nódulo ali, então a cirurgia vai ter que ser refeita. E a cirurgia parecia que estava até bom, mas o pós-operatório... Conta muito, né? Conta muito. E aí eu vejo colegas que se preocupam ali, como é a técnica disso? Mas aí o pós, como é que cuida? Não sabe o que fazer e o que não fazer, né? Porque não é só saber o que fazer. Você tem que saber também o que não fazer. Você disse que o laser aí não é indicado, né? Então, exemplo, assim, não fazer laser é o que você disse. Com 3 dias, um profissional não tem tempo para esgotar todas as dúvidas, né? Todas as possibilidades. As possibilidades do que pode acontecer ou não. É que como a pessoa não tem formação também, aí ela tenta usar todos os recursos que ela acha que pode ajudar. Só que, na verdade, alguns recursos também têm um apelo comercial, né? Sem comprovação. Essa sem paciente, comprovação. Por exemplo, fez Ultraform no pós-operatório aí de 15 dias de lipo. Isso é absurdo. Deus. Fez aquele gás, o ozônio. Meu assim, Deus. Isso não tem estudo mostrando, nada a ver. Sabe? Isso aí um profissional sério vai se basear no quê? No estudo clínico, com estudo que avaliou esse procedimento em um monte de pacientes. Então, assim, fulano ali fez, vamos fazer aqui para ver o que vai dar. Não é assim que faz cirurgia. E um profissional desse acha um corajoso ainda que vai, né? Mas eu acho que a pessoa, aí que o Alex falou, a ingenuidade, a pessoa não tem dimensão, né? Não tem. Não tem dimensão. Tanto o profissional não tem essa dimensão das complicações que ele pode se meter, e nem o paciente. Porque hoje, onde que se vende os tratamentos? No Instagram. Você vê lá a foto antes e depois. Rede social. Eu vejo um monte de colega que vai num curso em São Paulo e tal, e aí na semana seguinte um monte de pós-operatório. Fez um monte de casos no curso e tá postando no seu próprio Instagram. Sim. Não é caso seu, não são casos seus. E depois tem os depois que estão até maquiados, né? Que estão assim, Sim, meio você pega ângulo, por exemplo, de papada, se você esticar o pescoço um pouquinho, tá esticadinha. Se você dobrar, a papada já aparece. Então, assim, você vê muito pescoço assim
no pré e depois você vê o Sim. Essa é até uma esticado. técnica, essa é até uma Aí técnica de fica tirar fácil. foto, né? É. Coisa assim, Aí Põe a língua lá na sua boca. Uhum, aí fica fácil Aí fica, zerar a papada. aí fica do tudo pessoal, caso bom né? pra ir pro Instagram, né? Fica aí tudo fica lindo, maravilhoso. não. Tem o Photoshop, tem. Não dá pra ir por aí, né? Não É. dá. Mas não agora- Voltando do. Não, deixa eu só perguntar uma coisa aqui, uma dúvida que eu fiquei agora. Tem caso que no Instagram aparece, porque pra gente que é, né, nós leigos que olhamos assim, tem caso que aparece que a gente fala assim, nossa, isso é bem fácil de fazer. Então tem algum caso que no Instagram, na rede social, parece que é fácil, mas é uma cirurgia extremamente complexa? Lipo de de papada. papada é extremamente complexo para se fazer. A técnica cirúrgica, assim, o pescoço é uma área nobre, tem vasos calibrosos, vasos importantes, risco de infecção ali, risco de necrose no pós-operatório, fibrose. Todo paciente vai ter algum grau de fibrose. Se você controlar bem ali, fazer a cirurgia com a técnica correta, essa quantidade de fibrose em poucos dias some. Se a evolução ali no pós-operatório for errada, o pós ali vai ser uma tragédia para o paciente. Então, assim, o pessoal fica... eu tenho até um vídeo rodando aí que fica inventando nome, lipo, high definition, e fica inventando nome para uma técnica, assim, eu vi a no minha Instagram, técnica de... Ninguém inventou uma técnica. A que eu uso já é utilizada por muitos cirurgiões há alguns anos, assim, dezenas de anos atrás. Então, assim, a pessoa chegar e falar, a minha técnica que eu desenvolvi, ninguém desenvolveu técnica. Ela pegou um nome, colocou lá 4D e tô vendendo isso aqui agora como se fosse uma coisa tremenda, assim, sabe? Criou um subproduto dela, criou né? um subproduto, mas isso não existe na prática. Uhum. Aí fica vendendo isso como se fosse uma coisa muito fácil, mas não é. Isso aí é uma cirurgia muito séria. Imagina, uma infecção no pescoço. A gente tem casos no Brasil Nossa. já de óbito no pós-operatório de lipo. Grave. Só que aí é o que eu falo, da Mas formação. deixa eu só fazer uma consideração aqui. Tá falando das complicações dos dentistas, mas tem muitas complicações também Mesma coisa. de médicos, essa cirurgia estética de face feita por médicos que deram complicações. Sim. Sabe? Em todas as áreas. Mas aí E aí, continua, Wallace. assim, ó, ninguém, que eu falo, tanto de qualquer cirurgia, pode ser um siso. O paciente não começa uma infecção hoje e morre amanhã. Isso não existe. Vai Você vê evoluindo, né? as complicações que teve de terceiro molar, paciente que for a óbito aqui pós-extração de Sim. siso. Você vai ver depois evoluiu com 20 dias, 15 dias sem tratamento adequado, porque, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Dor que não passa com analgésico no pós-operatório, não é assim mesmo. Febre, 2, 3, 4 dias. Mal-estar, Não né? não é normal normal. isso daí para um pós-operatório. Então, assim, teve um probleminha, cara, chama o paciente no consultório, quantas vezes for preciso, avalia ele certinho. Às vezes você muda o antibiótico, de um dia para o outro resolve o problema disso daí. Todos os casos que eu vi até hoje dessas complicações graves aí, tudo está relacionado a isso. Ao problema no pós-operatório que não foi identificado precocemente. E aí, isso que eu falo para todo mundo. Isso aí está diretamente relacionado com a formação do cirurgião. Porque se ele nunca viu isso na formação dele, como é que sozinho agora ele vai identificar esse problema? Não vai identificar. Não sabe vai nem o deixar, que fazer. vai deixar. Quando vê, vamos encaminhar para o hospital, Já chama tá um grave. especialista, ou um buco, ou um médico, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, entrega uma bola de neve que começou desse tamanhozinho, tá desse tamanho. Às vezes não tem como resolver mais. O negócio é agir rápido, né? Sim. É agir rápido. E aí, outra coisa que eu falo para quem faz cirurgia, esse negócio de assim, ó, ficar viajando, opera aqui, opera ali, eu opero só no meu consultório e ponto final. Não opero em outra cidade, não fico fazendo isso, por quê? Se o meu paciente tem um problema de pós-operatório, eu falo, vem aqui agora, eu já matei o problema ali, resolvi, acabou. Se eu tô lá em outra cidade, lá em Sinop, no fim do mundo, eu falo, daqui 15 dias eu vou ver. Daqui 15 dias, às vezes, você pode ir pro velório do seu paciente. Sim. Já passou da hora de resolver. Você teria que ter Tem uma que equipe lá toda para dar esse É. suporte de pós-operatório, E aí, né? Então, assim, acompanhamento pós-operatório tem que ser de perto ali. Surgiu o problema, vem aqui agora, deixa eu ver, encaixa ele, dá um jeito, desmarca outro. Você disse aí, doutor Wallace, eu opero no meu consultório. Quando é que a cirurgia pode ser feita no seu consultório? Imagino que você tem uma estrutura lá, Aham. um centro cirúrgico, alguma coisa nesse sentido. E quando é que tem que ir para o hospital? Por exemplo, estruturas que você for mexer numa cirurgia muito profunda, por exemplo, estruturas ósseas, como ortognática, você não consegue anestesiar isso com anestesia local. Cirurgias que têm um risco de sangramento elevado, a ortognática também.
você não consegue fazer em consultório, você tem que ir para anestesia geral. Ou procedimentos que vai demorar muito, cirurgia que você vê ali vai passar de 2 horas, os anestésicos local já vai perdendo a sua ação, a sua eficiência. E aí, se você for tentar fazer isso em consultório, qual que vai ser o problema disso? O paciente começa a sentir dor, pressão, vai subir, e aí você começa a ter risco, infarto, essas coisas assim. Então, situações que você precisa de uma anestesia em estruturas mais profundas, vai para o hospital. Cirurgias muito demoradas, hospital. Pacientes com comorbidades, assim, que não está controlado, pressão alta, e se for uma cirurgia de um trauma, que você não tem opção de não fazer, você tem que fazer. Sim, Um trauma de um idoso, aí você tem que também ir para o hospital. Agora, cirurgias menos invasivas, você pode fazer no consultório com muita segurança, e eu até prefiro. Como quais? Lipo de papada dá para fazer em consultório. Todas as cirurgias de implante, enxerto ósseo, você pode fazer. Eu não sei... Enxertomias. A cirurgia plástica do rosto, que é o lifting que falam, né? Que eu não sei, hoje em dia tem técnicas que mexem só aqui atrás, que levantam aqui. Sim. Você faz isso? Você é habilitado para isso também ou é só o cirurgião plástico? Hoje, por causa dessa resolução, a gente está com uma limitação. E aí, eu já fiz, porque tinha uma época que tinha alguns profissionais que conseguiu derrubar essa resolução aí do CRO através de liminares, então a gente fazia tranquilamente. Hoje a gente deu uma segurada, esperando o conselho resolver isso para a gente voltar a trabalhar sem ter problemas lá com Mas o conselho de ética. Você tem preparo para isso, você sabe Total fazer. Preparo. Entendi. Total Até preparo. uma coisa que ele falou, você muda o antibiótico, aí parece que é simples, né? Não. Parece que tá ali, mas não é. Que Não. assim, como quem tem a formação adequada, ele sabe quando mudar e o que mudar. Porque a gente passa por situações, né? Que você vê que até a própria prescrição medicamentosa que o paciente recebeu não está muito de acordo, sabe? Você fala, sabe? Ficar julgando o trabalho do que está fazendo, que é delicado e tal, mas a verdade é que às vezes a própria medicamento que o paciente está tomando, você já... Mas o que está acontecendo, às vezes né? Você vê um paciente com febre, um edema ali, a região quente ali onde foi operado, tá lá, o cara foi lá e passou um corticoide para ele. Você vai lá e assim, um remédio que ele serve para controlar um pouco do edema, mas na verdade prática, ele vai camuflar os sintomas, ele né? vai A pessoa vai achar que e tá vai bem. até impedir o seu sistema imunológico de atuar conforme precisa. Então, assim, a medicação nessa situação tá prejudicando isso daí. E aí, se você não sabe identificar isso, vai ter problema. E nessa parte de estética, doutor Wallace, quando chega um paciente lá no seu consultório, já teve paciente que chega com expectativas irreais, de eu quero isso, eu quero aquilo, e aí o senhor fala, não, isso não dá para ser feito, ou já chegou alguém lá com uma foto de alguém famoso, falou, quero ficar igual. Já chegou? Deve muito de casos, isso. até de casos meus no Instagram, por exemplo. Hoje, é possível Vou fazer... pintar seus casos, falou, quero ficar... Não, deve mandar no Instagram, falar assim, doutor, manda lá, eu quero esse aqui, ó. Você vê paciente, por exemplo, que tem uma papada e é classe 2, tem um queixo para trás. Aí, hoje a gente faz bastante a cirurgia ortognática, que é avançar a mandíbula para reposicionar os maxilares, e junto já faz a lipo, a cervicoplastia. Isso dá um resultado que parece que é outra pessoa. Aí chega lá outra pessoa também, classe 2, que é o queixinho para trás, fala, meu queixo é pequeno, tem papada, eu queria ficar assim. Aí você fala, beleza, vamos fazer ortognática. Não, quero resolver com a lipo. Não, vai melhorar muito, mas não vai resolver o problema do jeito que você está pensando aí. Sim. E aí você tem que ter um tato, né? Um tato de olhar e falar assim, não vou te operar. Não, porque assim, por que é importante... Já aconteceu de você falar para um paciente, não vou te operar? Hoje, eu não tenho... receio de demitir um cliente. Sim. Tranquilamente, assim, eu falar, não quero. Já teve casos que... Não consigo te atender, né? Eu acho que eu não sou bom o suficiente para resolver seu problema, não. Na moral, falo tranquilo. Porque a sua expectativa tá em um resultado que eu fiz tudo isso aqui. Você quer fazer só isso aqui e tá esperando aquele resultado. Não vai adiantar a gente fazer isso. Vai ficar insatisfeito. Que Não vou conseguir te dar o resultado que você espera, né? Já pensou? Você faz investimento, uma cirurgia... Passa pelo pós-operatório, tem todos os gastos de pós-operatório, a limitação do seu trabalho, muda toda a sua rotina para daqui 1, 2, 3 meses você falar, não era isso que eu queria. Sim. Isso é muito Agora, desgastante, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Então, melhor assim, nem fazer. E para você ter segurança para falar isso para o paciente, né? Olha, eu vou te encaminhar para outros colegas, ou não consigo te atender.
Primeiro, você tem que ter uma formação muito boa para ter a Sim. percepção exata do que você consegue alcançar como resultado, né, Alice? Sim. E também tem que ter uma boa experiência já, porque você mesmo vai aprendendo que você não vai conseguir E muita aprender. confiança, né? acontece Porque muito- com certeza essa pessoa vai sair dali insatisfeita num primeiro momento, né? Falar assim, nossa, eu fui lá, eu estava pronta para fazer, eu quero pagar pelo procedimento, eu busquei ele porque eu sei que ele é um bom médico, um bom cirurgião, que ele tem capacidade, e ele se negou a fazer. Sabe que É um acontece risco, muito? né? Sem que você falar, corre que dele, né? vai, sem falar que vai falar para todo E mundo qualquer- depois, Então, né? essa aí falando Isso mal pra todo mundo. acontece muito com lipo de papada. Às vezes o paciente quer fazer a lipo e ele tem essa região aqui, ó, jaws. E tá muito marcado, sabe? Quando acumula essa gordurinha Que é aqui. o que fala do bulldog, né? Bulldogzinho. Isso aqui, a lipo de papada aspirando só com uma cana, não vai resolver nunca. E aí, às vezes, você tem que fazer uma técnica de cervicoplastia, mexer nos músculos. Às vezes, tirar um pouquinho de pele nessa região perto da orelha. É uma cirurgia um pouquinho maior. Aí você fala pro paciente de um procedimento mais invasivo, eu não quero, não. Você fala, mas o seu jaws não vai melhorar. E vai piorar ainda, porque imagina, você tem toda uma região volumosa. Quando eu tirar tudo a papada, vai sobrar só jaws aqui, ó. Aí que você vai ficar com esse bulldoguinho mais aparente. Sim. Drupe, Então, né? aí essa é uma situação que você olha e fala, cara, vai piorar, esse paciente daqui um mês vai estar aqui me perturbando a cabeça. Eu vou não resolver um fazer. problema, você vai resolver a papada e vai piorar o rosto. Mas esteticamente, quando você faz só isso, uma meia cirurgia ali, fica pior a estética do paciente. Porque quando tá tudo volumoso, tá legal ali, tá daquele Sim. jeito. Agora, quando você tira toda essa Vai região evidenciar e mais um deixa aqui, problema você que ela nem evidencia- percebia, talvez. Porque Fica a pessoa horroroso. também, essas cirurgias de face, principalmente as cirurgias ortognáticas, na hora que mexe o osso, a pessoa ela vira outra pessoa. Vira outra pessoa. A gente... Eu já vi umas fotos que transformou Sim, mesmo. porque E a mexe gente com o não, osso, né? Você e- mexe com a estrutura do rosto, a né? cirurgia A gente- ortognática, ela muda a estrutura assim, ó. Por exemplo, você tá lá com toda essa estrutura caída. Quando você alonga esse osso, ele estica a sua pele. Então, quem tem ruga... Pode dar um liftingzinho, né? faz Só uma um glow. mudança Será muito que eu não preciso de grande. uma ortognática, Não, não? ortognática não, mas dá pra... Dá pra fazer A gente faz Mas alguma aí, coisa. a pessoa está acostumada com o rosto de um jeito, aí ela faz o procedimento, muda o rosto e ela se estranha no espelho, Sim. né? Sim. Agora sim, esses casos... Se estranha pra se achar mais bonita, né? Não, mas assim, que nem ele tá Não, ela falando... fala, não, a doutor, pessoa... mas eu não queria que mudasse tanto. que Eu nem só ele- queria resolver aqui, mas é algo que... Ele falou do contorno facial, né? Daí ele fez a lipo e acentuou as bochechas do paciente. O paciente vai se olhar no espelho e vai achar que lá um problema muito maior. Sim. E fica, Entendeu? quando você faz o tratamento errado para aquele paciente, você piora o caso do paciente. Então, Sim. isso aí é uma situação que você tem que discutir muito bem com o paciente na consulta. Consulta é importante, você ver saúde geral, tudo, isso aí, para qualquer procedimento, mas na estética facial, é esse alinhamento de expectativa. Sim. Esse paciente tem que olhar e falar assim, ó, isso aqui vai resolver esse problema aqui. Aí, não vai resolver, então não faz. Ou o cirurgião fala, ó, você tem que fazer isso aqui, mas se eu fizer só isso aqui, mas aí você vê que o paciente está querendo um resultado de algo mais completo, também você não deve fazer esse procedimento, porque vai ter problema da relação ali no Da pós-operatório, sabe? expectativa, né? Depois Sim. vai Tem que frustrar. alinhar a expectativa na cirurgia, na consulta inicial. Consulta inicial é fundamental. Às vezes hoje tem a cirurgia, as consultas online. Eu até faço para pedir exames. Aí eu faço consulta online direto para pedir exame pré-operatório, risco cirúrgico, um monte de coisa. Mas um dia antes da cirurgia eu quero ver o paciente para eu ter aquele último alinhamento de expectativa ali no É o diagnóstico, de né? frente ali. Porque Aham. você É o tem que diagnóstico. alinhar a expectativa, senão você vai ter problema com seu paciente no pós-operatório. E o procedimento qual que é a maior demanda, o procedimento assim que o pessoal mais te procura para fazer, Wallace? Hoje, a lipo de papada, assim, sem dúvidas, eu faço bastante. E a gente tem associado muito esse procedimento com cirurgia ortognática. E aí a gente vai para o hospital já... Quando a gente associa essa cervicoplastia ou lipo de papada, na cirurgia ortognática a gente muda muito assim, a face do paciente. Porque
dá profundidade de pescoço. A cirurgia ortognática, ela não é uma cirurgia só estética, ela é uma cirurgia funcional, que é uma cirurgia que eu falo que salva vidas, porque tem muito paciente que tem obstrução, tem apneia, às vezes o paciente tem o queixo pequenininho e toda essa musculatura aqui da língua, ela está inserida na base da mandíbula. Se essa mandíbula está para trás, essa língua, essa musculatura, a hora que o paciente dorme e relaxa, ele vai obstruir a via aérea do paciente. Tem aquele paciente que está dormindo e de repente e fica acordando. Isso aí é terrível para o próximo dia do paciente. Imagina, aí vai usar CPAP. Vai usar CPAP. Isso aí é outro tema aí que é terrível. Então, quando você faz a cirurgia, você avança essa mandíbula, você avança toda essa musculatura aqui do assoalho da boca. E aí o paciente vai dormir melhor, vai respirar melhor. Então, você previne até Alzheimer. Tem estudo associando a apneia obstrutiva do sono com Alzheimer precoce, infarto, porque você fica fazendo pequenos pontos de isquemia ali no músculo cardíaco quando você faz essa apneia ali durante o sono. Então, isso a longo prazo vai te trazer muitos problemas. Então, assim, tá vendo como é amplo? Melhora a qualidade de vida. Quanto a cirurgia bucomaxila, ela muda a qualidade de vida geral do paciente. Sim. Hoje a gente vê muito, né, as pessoas usando esses medicamentos para emagrecimento rápido, né? De forma mais colocar as canetas emagrecedoras. Só que o rosto do paciente não emagrece, né? E tem uma indicação de associar a lipo de papada com quem está usando esses medicamentos? Cara, porque tem pessoas que ficam assim, com o rosto, ele fica muito desproporcional, né? É que o pessoal comenta, né? Fica Fala assim, aquele lá tomou fica cabeça de cabeção, né? Eles ficam falando, né? E quando você perde essa gordura facial ali, você tem a pele igual um balãozinho. Quando você emagrece rápido demais, algumas gorduras, por exemplo, o SMAS, a parte do SMAS, você não vai perder ela ali. O SMAS, ele vai ficar. Mas um pouco de gordura ainda acaba emagrecendo e aí apresenta muita flacidez. Mas essa da papada não. Papada você pode esquecer, que você pode emagrecer que não vai sair. Porque papada não é gordura. Não é que eu falo assim, não é só gordura, ela praticamente não é nada de gordura. Papada, ela é flacidez da musculatura do assoalho da boca. Ó, mas o paciente fica mais acentuado também, não fica? Ele emagrece, aí a papada fica... aparece mais. Posição do ióide, a gente tem um osso aqui, ó, que ele se estabelece no meio do pescoço. É ele que dá essa profundidade do pescoço. Tem gente que tem esse osso muito para frente, então essa profundidade aqui não vai existir. Por isso que a lipo de papada não é uma cirurgia tão simples quanto o pessoal... Não é simplesmente uma lipo, né? Só lipar a gordura, né? Não é uma cirurgia tão simples quanto o pessoal fala. Por quê? Às vezes você tem que mexer na posição do músculo ióide para esse osso ióide, para esse osso um pouquinho mais para trás, para te dar essa profundidade do pescoço aqui, para fazer um ângulo legal. Então, não é uma cirurgia assim que você vai lá e fala, minha técnica de lipo HD Pro Max que resolve. Isso é legal, porque você praticamente já respondeu aqui a minha próxima pergunta aqui. O que uma pessoa que decide fazer um procedimento estético no rosto, né, precisa saber e que o paciente. Ninguém conta, o paciente Então, essa questão da lipo é algo interessante, né? Porque a pessoa, eu, por exemplo, no meu entendimento, papada era gordura. Não. No meu entendimento, papada era gordura. Quase nada de você gordura. vai retirar, na minha cabeça, você vai retirar a gordura, vai ficar um excesso de pele. E aí você vem aqui e diz, não é isso. Não sei se eu posso comparar, mas você dizendo aí da questão do músculo, eu lembrei de quando a pessoa faz abdominoplastia e não faz a diástase, né? Faz uma lipo no abdômen. Se não fizer a diástase, que é fechar aquela musculatura que fica aberta, principalmente quem já teve filho, algumas gestações, né? Esse músculo abre se você não fechar a diástase e o resultado não é... Sim. E é exatamente Pode comparar? isso É mais ou menos exatamente isso. Tem um músculo aqui no pescoço que a gente tira um fragmento dele, um pedaço dele aqui no meio, e aí você sutura. Quando você sutura, você joga toda essa estrutura para cima, e aí a pele depois vem acomodando. Alguns pacientes, quando tem ali uma flacidez muito grande de pele, às vezes você precisa tirar um pouquinho de pele aqui, escondidinho atrás da orelha e tal. Mas a gordura mesmo, assim, é o menos
que eu falo assim, é o que é menos relevante na papada da maioria dos pacientes. Olha isso. E qual que é a cirurgia estética, assim, que mais mexe com a autoestima? Assim, que você percebe que o paciente chegou lá, às vezes, cabisbaixo, pensando que não tinha jeito e Eu faz... acho que é a cirurgia ortognática. Porque, assim, cirurgia ortognática, o paciente cresce com isso, sabe? Imagina, o paciente que tem um excesso da maxila ali. Sorri, aquele tantão de gengiva aparecendo na vida inteira. Então, ele cresceu a adolescência dele com aquilo lá. Cheio de apelidos, Cheio de apelido. É com dente pra frente também, essa aí? Então, aí Às tem vezes, várias sim. coisas. Tem gente que tem a maxila essa altura muito grande, tem Pra frente e do pra trás, queixo né? pra frente ou pra trás, aí recebe um monte de apelido. Aí, assim, E é um eu tenho problema que nasce, né? eu tenho uma história de um paciente que ele é cunhado de um dentista que fez especialização de ortodontia comigo. Esse paciente, ele fazia engenharia civil na Universidade Federal do Rio. E aí, na época, no Hospital Metropolitano, a gente conseguia fazer pelo SUS. Aí, meu amigo falou lá, ele entrou na fila, chegou o dia da cirurgia dele. Ele estava nas férias, chegou lá no Rio para o último semestre de engenharia, na Federal ainda. Apareceu a oportunidade de colocar ele para operar. Ele voltou, fez a cirurgia, trancou a matrícula lá, passou todo o pós-operatório e como ele tinha perdido o semestre, ele ficou mais uns 3 meses lá, ele é de Alta Floresta. E aí ele chegou no pai dele e falou, pai, eu não quero mais voltar para Federal lá, não. Eu quero ir para Cuiabá fazer cursinho porque eu quero fazer medicina. E aí um amigo, esse chama Cairo. Cairo me ligou um dia e falou, cara, o menino mudou a cabeça, a autoestima dele que não tinha amigo. Ele tá na igreja aqui, sai com a galera depois do culto e mudou a cabeça a cirurgia dele. E ele veio para Cuiabá, fez uns 5 meses de cursinho, ele é muito inteligente, passou em medicina, o ano que vem ele forma. Então, assim, olha, a partir a cirurgia mudou a vida da pessoa. A partir de uma cirurgia, assim, o cara... Bem o feita, né? Uma cirurgia bem relacionamento, feita. Autoconfiança, autoestima, amor né? próprio. Então, eu acho que a cirurgia ortognática, assim, ela é campeã porque ela resolve um problema da autoestima que vem desde a adolescência, ali, que esses problemas da face, você começa a ver que o rosto tá ficando torto desde lá da adolescência, às vezes criança, mas normalmente mais na adolescência. A classe 3 a gente corrige na ortognática, mas o classe 2, que é o queixo para trás, esse aí, assim, é questão de saúde mesmo. Porque o paciente com classe 2, ele vai ter apneia, se for uma classe 2 de média para severa, ele vai ter apneia ali frequente. Aí são outros comprometimentos, e ele pode né? morrer por causa Não disso. E o classe 3, a mandíbula é pra frente, né? O classe 2, ela é pra Sim, pra trás. trás. Aí pressiona toda... E aí obstrui a via aérea. Então, o paciente não respira. Morre com falta de ar? Não é que ele morre com falta de ar, é que ele faz muita apneia durante o sono. E isso, a longo prazo, vai pode causando uma série de doenças. E assim, não é, a longo prazo pode morrer? Pode. Mas a curto, no paciente que não tem um sono profundo ali, que entra nas fases do sono REM, aquela coisa toda, esse paciente no outro dia ele tá cansado, vai estar com olheira, o paciente vai ter dificuldade com relacionamento. Imagina, você tá cansado, o dia que você não dorme direito, coitado do pescuma. Ele vai acordar tomando já. Não enche o saco. Então, essa pessoa, por que ela tá ali com esse mau humor todo? Porque não dormiu, tá cansado. Toda hora que relaxa, entra no sono profundo, que é o sono reparador. Ele acorda porque seu cérebro fala, acorda, senão você vai morrer, para respirar. E ele fica com sono superficialzinho. Aí ele respira, aí ele volta. Aí ele fica nessa luta o tempo inteiro. E aí tem paciente que vai usar CPAP, tem paciente que usa umas placas para jogar a mandíbula para frente. Então, assim, o classe 2, alguma coisa tem que ser feita para ele melhorar essa via aérea dele quando tá dormindo. Senão ele vai ter... risco de saúde, né? É risco de saúde, senão ele vai ter problemas de saúde sérios ali. E o paciente, fala-se, quando ele vai ser submetido a algum procedimento, assim, o que você indica, né? O que você recomenda que ele pesquise a respeito do profissional? Qual que seria... Além do número do meu consultório? Cara, eu acho assim, ó... Ele é influencer, eu falei. Eu acho que assim, ó... alinhar muita expectativa com o paciente, procurar pacientes assim que o profissional já operou. Você vai lá no Instagram e vê lá, se eu operei você, provavelmente lá no seu comentário vai ter um comentário seu lá no meu na postagem assim. Aí você vê assim, o paciente não comentou na foto dele, ou alguma coisa assim, alguém, ficou lindo, minha filha, obrigado, doutor, mudou minha vida.
você vê lá que não tem comentário em nenhuma foto dele, pode Esse ser eu que não não seja tinha. caso deles. Pode ser que seja caso de outras pessoas. Outros cursos, né, que você falou. Às vezes no meu Instagram, os pacientes que autorizam a postar, quando deixa, eu marco a pessoa lá. E ela mesma vai lá, comenta, às vezes reposta. Então, você vê isso daí. Essa Então, é uma dica boa, é porque uma eu não... prova Sim. que, assim, você pode usar para saber se os casos são verdadeiros. Ali, chama a pessoa no Instagram, o paciente no Instagram, fala, como é que o doutor cuidou de você no pós-operatório, Sim. deu toda a assistência e tal, sabe? Se foi bem uma atendido dica. e se foi satisfatório, a pessoa indica. Vai né? indicar, Na com verdade, é uma certeza. dica prática, né? Porque, assim, pode ter uma escolha. Não, eu vou escolher pelo título, eu vou escolher isso- pelo... Então, por outro- título eu acho que também é importante, assim, sabe? Porque para você ter para você ter títulos, vai ter que ter formação. E aí saber de onde que foi a formação do profissional. Que aí hoje tem várias escolas. Isso vale para tudo, para prótese, para endo. E aí você pesquisa lá onde que formou. Na consulta você pergunta, onde você formou, doutor? Ah, formei em tal lugar. Pesquisa lá sobre o local, como que era a formação desse colega. Isso vale para endo, dentística, horta, qualquer profissional, né? Qualquer área de saúde. para qualquer área de saúde. Então, você pode ir pesquisando isso daí. Porque Instagram é muito perigoso. Porque o pessoal... Sim. Tem gente que é muito bom de Instagram. Eu não sou muito bom Eu de falo Instagram. sempre assim, o Instagram é um mundo. É um mundo. É um mundo ali mundo dentro, né? da Alice, dos Países não tem, Maravilhas. não tem ninguém filtrando, não tem ninguém que está ali validando o Policiando, conteúdo né? que a pessoa coloca. O conteúdo é cada um que gera. Né? Então, não dá para ser uma ferramenta onde você vai... escolha. Exatamente, de escolha. Pesquisa né? se Única. se tem processo desses colegas, Sim. assim. Você pode pesquisar no Google, lá no site da Justiça, você entra lá. Responde um monte de processo. Cara que faz um monte de lipo aí, tem um monte de processo do paciente. Pô, tem alguma coisa errada ali, É sabe? porque o Alice falou uma coisa assim que problemas quem Todo mundo faz vai procedimentos, principalmente cirúrgico, Todo mundo. operatório, né, não cirúrgico, operatório vai ter. Agora assim, processo aí é outra coisa, É outra porque história. a forma A forma como você dá assistência e conduz o pós-operatório, isso é define- estatístico. Isso é define- estatístico. O paciente, muitas vezes, ele tem um problema sério no procedimento que foi feito, mas se você assiste ele bem, O cliente jamais vai entrar com o processo e isso. buscar alguma... a forma como você conduz o pós-operatório, dá assistência, isso vai definir, assim, se aquela complicação ali é uma dorzinha de um dia a mais ou se vai deixar uma sequela. Que nenhum caso começa, assim, com uma necrose extensa e uma infecção. Nenhum caso começa com sepse, com um monte de coisa, assim. Vai evoluindo, né? Então, vai evoluindo. Aí você vê lá um colega que tem 1, 2, 3 casos, assim, fala, pô, tá errado isso daí. Um caso na vida já é chato. Agora, quem tem um monte já é um profissional, assim, que olha e fala, errei hoje, amanhã eu continuo fazendo a mesma cirurgia. Já teve cirurgias que eu tive complicações, eu falei, não, vou parar, vou estudar mais para ver o que eu dava para melhorar, ou se é só o problema do paciente e tal. Então, assim, tem gente que não é assim, não tem esse senso de cuidado do paciente, do seu nome, sabe? Vai fazendo um monte... cirurgias complexas, assim, gente que faz 10 cirurgias na semana, quem consegue Pensando só no fazer, financeiro, né? Não dá para quem pensar que só consegue no... fazer 10 cirurgias numa semana e cuidar de 10 pacientes, 10 hoje, 10 a semana que vem? Aí o que acontece? Opera hoje, vai lá com a minha secretária no pós-operatório. Quer terceirizar o pós-operatório, Quer terceirizar o pós-operatório. Então, assim, pós-operatório terceirizado é BO na cabeça, assim. Opera o paciente, você tem que ver o paciente, porque, assim, para essas cirurgias de rosto, as sequelas, assim, na vida do paciente Com qual frequência você vê um paciente, por exemplo, lipo de papada? Lipo de papada, 3 dias depois eu vejo todos os meus pacientes, porque eu uso muito aquela rede hemostática, sabe? Aqueles, quando passa o fio pela pele, assim, Sim. no dia não fica bonito, mas isso previne muito fibrose, previne muito seroma quando você faz essa rede hemostática. Então, assim, operei, 3 dias depois eu chamo ele no consultório e tiro a rede hemostática. Depois, com uma semana, começo a tirar os pontos da onde foi o acesso incisões, cirúrgico mesmo das incisões. Então, assim, e aí depois eu peço para vir com 10 dias, e aí eu vou acompanhando. Depois desse período, se tá tudo bem, se não tem fibrose, aí
A partir do 3º dia, vai para uma equipe de fisioterapia para cuidado pós-operatório e aí a gente mantém esse controle. Falou aí, quem faz para mim hoje é a Mariana Jacarandá. É muito boa. Então, assim, Conhece? Então, ela é muito boa. Então, qualquer coisa que tem no pós-operatório, ela já me liga. Doutor, ó, tá assim, 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 formou um seroma. Seroma é a coisa mais simples de resolver. Às vezes você entra ali com uma agulhinha, aspira, resolveu. Se você deixa, aquilo pode infectar, aquilo pode virar uma fibrose que não tem quem tira depois com fisioterapia. Às vezes tem que abrir de novo e tirar com cirurgia. Então, você vê que, sim, se você... E é o olhar se você mantém do esse contato, cirurgião que identifica esse isso, contato né? próximo ali com o paciente, pode até ter complicações graves, mas é muito difícil. E se tiver, vai ser 1, 2 na vida, sabe? Não é aquela pessoa que tem... Toda semana tem gente tendo problemas. Isso acontece principalmente pra galera que quer ficar operando em várias cidades e aí não dá certo. Tem alguma comorbidade que a pessoa tenha que você não indica de jeito nenhum fazer um procedimento estético? Tem várias, por exemplo, hipertensão, paciente que não está controlado com a pressão arterial, não está adequada, paciente que sofreu um infarto há menos de 1 ano ali, paciente muito idoso, diabetes descompensado. Então, esses pacientes, assim, tem alguma coisa, paciente muito ansioso, às vezes não dá para fazer no consultório, vai para o centro cirúrgico. Quando tem um problema com autoimagem, também não é às vezes encaminha para o psicólogo para ele tratar isso daí, para ver se realmente é isso que ele quer. Que daí é aquela questão da expectativa, né? Acontece muito de quem tem esse distúrbio de imagem? Sim, demais. E aí faz várias distúrbios de imagem. Não, mas assim, aí chega o paciente lá e ele fala, doutor, eu tenho que fazer lipo de papada. Você fala, gente, a pessoa que tem anorexia, a pessoa que tem distúrbio de imagem, acha que já fiz vários procedimentos e faz, né? Faz. Nunca tá mas satisfeito. E como que você lida? Assim, o paciente chega lá e fala, doutor, eu vou fazer lipo de papada e você olha, mas não tem indicação Ele nenhuma. precisa de psiquiatra, não de cirurgião, né? Você tem que olhar o paciente e falar, eu acho que você não tem indicação e eu não vou te operar, porque eu não vou te entregar o resultado que você quer. Pronto. Ah, mas eu não vou fazer. Mas você aborda assim que pode ser alguma coisa emocional? Ou você... Não, tem que ser mais. Você fala, olha, eu acho que essa cirurgia não vai resolver o seu problema do jeito que você está pensando. Você já tem uma face. Essa semana uma colega médica muito bonita, deve ter 29 anos, queria fazer uma lipo e um lift facial. Falei, cara, 29 anos? Você não tem nada de flacidez aí. Que é isso? Não inventa moda, não. Era uma amiga que eu conheço, assim. Falei, não inventa moda, não, cara. Gente, as pessoas Você vai criar um monte de fibrose no seu rosto. Sim. E aí depois, se você precisar realmente dessa cirurgia lá pelos 50 anos e tal, aí, ó. vai estar tudo fibrosado, porque se operou, vai ter algum grau de fibrose ali. Sim. Por exemplo, paciente que vai fazer lipo, ou um lift, qualquer coisa no rosto. E aquele paciente que fez lá... usou Sculptra, qualquer bioestimulador, fez um monte de procedimento, esse rosto dele internamente vai ser muito difícil para você soltar a pele. Isso atrapalha a cirurgia. É até um debate que a turma fica brigando aí com quem faz cirurgia, com quem faz bioestimulador, estética, a dermato, na odontologia, o pessoal da ROF, de fazer ou não o bioestimulador. Aí fica o cirurgião lá falando assim, estão atrapalhando a vida do paciente, porque quando ele for operar, tal... Assim, se vai fazer, é o paciente que decide o que ele vai fazer. De fato, se for quem tem intenção de fazer uma cirurgia estética, tem que saber que ele vai ser prejudicado, porque isso ali vai causar fibrose e depois pode não conseguir dissecar os planos ali, os tecidos do jeito que a gente espera. Porque ele vai estimular o colágeno ali naquela região, aí pode ter... Esse bioestímulo ali com esses materiais, ele é um colágeno mais cicatricial, assim, sabe? Ele produz muita fibrose junto ali do tecido. Entendi. Você pode até não ver. É um reparo, na verdade. É um reparo, não é o colágeno ali da bundinha do neném que você vai conseguir. Sim. Isso aí, você só nascendo de novo... Se infiltrar gordura, hoje o nanofat até que consegue, é um bioestimulador melhor. Mas ninguém faz isso, todo mundo usa bioestimulador. Então, isso causa muita fibrose. Então, o que eu falo? É aquela paciente assim, ó, não quer fazer cirurgia, tem um medo de cirurgia, não quero correr os riscos que a cirurgia traz,
ótimo, faz peeling, Continua só com faz os procedimentos. bioestimulador, faz os interessante. laser, beleza. Agora, uma paciente fala, ano que vem eu tava pensando em fazer uma cirurgia, aí o colega vai lá e fala, vamos fazer bioestimulador aqui para dar uma melhoradinha e ficar mais fácil na cirurgia. Não vai ficar mais fácil, vai ficar pior, porque vai causar fibrose e depois para soltar essa fibrose ali na hora da cirurgia, isso vai dar muito trabalho, tanto na lipo, até alguns meses, até um ano atrás, estava muito na moda o endolaser, né? Todo mundo fazendo endolaser e tal. É um equipamento que já existia há muitos anos na medicina, aí o pessoal da estética facial começou a fazer sem o devido preparo. Por que aconteceu muita intercorrência? Imagina você vai fazer um endolaser na barriga, tem endolaser de 1 a 60 watts. Na barriga você usa lá 20, 30 watts. Aí você vai com essa mesma potência para face, que é um tecido fininho ali, e isso aconteceu. E mesmo quando não aconteceu, já operei casos de papada, por exemplo, que o paciente fez endolaser e ali estava com uma fibrose muito chata para você soltar ali. Isso atrapalha a cirurgia, deixa a cirurgia mais demorada, às vezes atrapalha o resultado final. Ali já fica um tecido que já está condicionado a reagir, a formar fibrose. Então, esse paciente vai ter o pós-operatório com mais fibroses, vai demandar um controle, uma quantidade maior de sessões de drenagem, de fisioterapia. Então, assim, não acho errado nenhum dos procedimentos. Você tem que saber... É uma escolha, É uma né? É escolha, muito importante isso que o senhor está falando. Porque a paciente que futuramente pensa em fazer um lifting facial, uma cirurgia plástica e dar aquela aliviada nos sinais da idade, ela já tem essa pretensão. Então, evitar os procedimentos. Você escolhe, né? Ou você vai para uma cirurgia plástica futuramente, ou você fica nesses procedimentos. É importante falar eu acho isso. assim, E também, né, Wallace? pode-se até fazer a cirurgia, mas eu acho que, assim, falando do profissional... É mais difícil, né? É mais difícil, mas falando do profissional, ele tem que ter a honestidade de passar isso pro paciente, sabe? Porque às vezes o paciente hoje fala, não vou fazer porque eu não tenho condição, sei lá, amanhã ele trocou de emprego, tá ganhando mais. Tenho medo de cirurgia, não vou fazer Depois cirurgia, né? Muda de ideia, mas eu acho que isso tem que ser passado. Informado, né? Assim, pro cliente. Falar, ó, isso aqui você vai ter um probleminha depois, se você quiser fazer. Mas, se você não quiser fazer, a gente vai melhorar a qualidade da sua pele, tudo. Então, na consulta, eu acho que falta essa honestidade de todas as áreas. E aí fica polarizando, tipo assim... A cirurgia fica falando mal de quem não faz cirurgia, porque isso não sei o que, isso, aquilo, sabe? Um negócio que, como se o cara que faz um bioestimulador é um canalha. Não, ele vende um tratamento que funciona, que melhora a textura da pele, tudo, mas que vai atrapalhar na cirurgia depois. Se fosse paciente, fosse submetido. Aí você pega, quantos pacientes fazem esses tratamentos e melhora a sua autoestima ali, e não fazem cirurgia. Sim, às vezes Então, a pessoa não tem a não é necessidade errado. da cirurgia naquele momento e o bioestimulador vai resolver, vai trazer aquele alívio e tá Vai tudo trazer bem. um alívio, Mas tá é tudo Mas bem. é importante falar que saiba que futuramente, Tenha se consciência, optar né? pela cirurgia, pode ter problema, né? E sempre ter cuidado também com novas tecnologias e novos procedimentos, E né? tem muito, né? Sempre, assim, Novo. sempre Aí surge agora é alguma uma coisa, briga, promete. China de um lado, Coreia do outro, né? E as Caramba, tecnologias E americanas. Tecnologias, eu acho que... Ana Paula, a gente tem que ir pro nosso quadro Mito ou Verdade, que nosso tempo Olha, tá estourando. Deixa eu Ai, só gente. fazer mais um que eu fico curioso, assim. Na verdade, acho que chegou são no duas, final, né? fica... Já tá na hora. E tem, assim, qual que é a cirurgia estética de face que você acha que dá mais resultado pro paciente? E tem alguma que você gosta de fazer? Algum desses procedimentos pro paciente? Esse aqui eu... O que eu mais gosto é associar a cirurgia ortognática com essas cirurgias de face. Ah, tá. Você pode associar, por exemplo, paciente que tem uma giba alta aqui no nariz. Você pode fazer a ortognática, mexer na maxila dele e na mesma cirurgia fazer a rinoplastia. Ou o paciente que tem muita papada, que tem muito pele assim, com muita flacidez, você pode também avançar a mandíbula e no mesmo ato cirúrgico já fazer a parte estética do rosto. Isso aí, hoje a gente tem feito bastante. E você ganha em vários aspectos, assim, o paciente é um pós-operatório só, às vezes Uma reduz cirurgia o custo só, né? de cirurgia. Então, com a ortognática, a pessoa vai ficar ali 40 dias sem mastigar alimentos sólidos ali, né? Mais líquido, pastoso.
Então, assim, por que não associar uma cirurgia estética? Ele já vai estar em casa mesmo. Sim. Para ele se recuperar de uma cirurgia, de uma ortognática e de uma lipo de papada ou de uma rinoplastia, não vai mudar quase nada o pós-operatório. Já junta a reparadora com a estética. Agora que não estão fazendo, né? Mas quando estava fazendo, então, a gente tem parceiros ali, a gente opera com uma equipe da medicina, otorrino, que aí a gente chama os parceiros e consegue resolver esses casos em... Monta uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Em uma cirurgia só. Ana Paula, vamos com o nosso quadro Mito ou Verdade, que nosso tempo está estourado aqui. Vamos. Eu começo? Você Pode começar. Então, vamos lá. A maioria das pessoas... Vai explicar para ele como é que é? Você já se conhece? É verdade. Não? Expliquei, eu vi mais ou menos. Mas a gente faz em todos os quadros o Mito ou Verdade. A gente vai colocar aqui algumas afirmações. E aí você diz se é mito, se é verdade e por quê. Tá. Jogo rápido. Então, vamos lá. A maioria das pessoas que quer cirurgia estética facial não sabe exatamente o que está pedindo quando chega no consultório? Boa parte, a maioria, isso é verdade. Porque tem paciente que ele vê no Instagram uma cirurgia da modinha que está no momento, mas para ele aquela cirurgia não vai resolver. Então, na consulta, tem que alinhar a expectativa daquele procedimento para cada paciente. Vai lá, Paulo. O maior risco da cirurgia estética hoje é o exagero? Eu acho que é o exagero e esse excesso de busca, paciente que vai fazendo um monte de procedimento um atrás do outro não ter o cuidado de buscar profissionais que tenham essa responsabilidade com o planejamento, a execução e esse amor de cuidar do paciente no pós-operatório. Porque para fazer cirurgia estética, tem que gostar de gente. Que o paciente no pós-operatório imediato, ele vai estar agoniado. Falar, meu Deus, tá tudo inchado, tô feio. Primeiro você fica feio, tem aquele momento do arrependimento, né? Exatamente. Da dor aí, para depois ter o resultado 15 positivo. dias vai vendo ali, falou, parece que vai ficar bom, né, doutor? Tô achando que deu Você bom, né? tem que gostar disso. Você tem que gostar de ter contato com o seu paciente. Paciência, na verdade, também. E saber lidar, né? Porque ele vai passar por alguns momentos. Às vezes, no pós-operatório, ele vai ligar e falar, o que eu fiz? Calma, resolve. Doutor, o senhor acabou comigo. Vem aqui, vamos ver. Aí você fala, realmente, isso aqui é só questão Você é um pouco psicólogo também, né? Isso é só um roxinho. Daqui 15 dias não vai existir mais. E escolher o profissional só pelo Instagram é perigoso? Eu acho que é perigoso. Tem que pesquisar o currículo, aonde esse profissional formou, como é a formação dele, se ali realmente essa formação teve uma carga horária ampla. Porque, por exemplo, na cirurgia bucomaxilo, você tem a formação em residência, que dá mais de 6.000 horas de curso. São 3 anos de dedicação exclusiva. E você tem hoje também os cursos de pós-graduação, que é 3, 4 dias no mês. Então, assim, imagina a diferença de carga horária e de experiência que um profissional que fez residência de um que fez especialização tem quando sai da pós-graduação. E na prática, você vai ver lá no diploma, o registro dele, tudo é bucomaxilo, mas essa formação é muito diferente. Fundamental, né? Mais uma, Ana Paula? Tem mais uma. Nem todo mundo que quer melhorar a estética do rosto deveria passar por cirurgia? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Porque tem, assim, tem problemas que resolve com cirurgia e tem problemas que não vai resolver com cirurgia. Às vezes o paciente é uma questão de autoimagem. Ou às vezes ele quer um procedimento que não está indicado para ele ali, sabe? O paciente que tem uma bochecha muito grande ali, que eu acho que o rosto principalmente essa região assim da maçã do rosto. O paciente chega lá, eu quero fazer uma bichectomia. Aí você vai fazer a anamnese dele. Mas o que você quer? Isso aqui é muito grande. Bola de bichar não tá aqui na maçã do rosto. Ela tá nessa região aqui, ó. E aí você vai lá, faz a bichectomia, todo pós-operatório. E o resultado, doutor? Eu queria isso aqui. Então, esse paciente não deveria ter feito cirurgia. Às vezes é um tratamento, por exemplo, com ultraformer. Eu não faço, mas ultraformer ela tem essa propriedade um pouco essa região, de né? quebrar tirar as gorduras. Né? Então, são casos que não tem indicação de cirurgia. Então, não deve fazer cirurgia para isso. Olha só. Muitas informações hoje, né, Ana Paula? Muito. Que a gente esse assunto da estética hoje é bem amplo, né? As informações hoje correm muito rápido e a própria humanidade hoje quer ficar mais bonito e quer resultado rápido, né? E quando surge um procedimento,
com as redes sociais, assim, essa capacidade... E tem muita gente que tem muita capacidade de divulgar e mostrar isso como, olha que coisa nova e tal. E aí os pacientes não entendem que, assim, aquilo não é para você. Aquele resultado Nem que ele tudo teve... que tem no mercado é para você, né? Aquele resultado que o paciente teve não é pro seu rosto. Você não precisa daquilo. Aí, vamos fazer. Quando começaram a fazer bichectomia aqui, foi uma explosão, assim. Todo mundo fazendo bichectomia. A gente sempre fala isso aqui, Não doutor dá, Wallace, não- assim, não é tudo que tem que ir para todo mundo, né? Cada um é cada um. É um né? tratamento E cabe personalizado, ao né? profissional, ao médico, Conscientizar. ao cirurgião, Com certeza. ao psiquiatra, analisar caso a caso, né? Por isso a importância de uma boa anamnese, de uma boa consulta, de uma boa avaliação, né? Com certeza. Isso é fundamental. E pra as qualquer pessoas terem um procedimento. pouquinho mais de medo, né? De quem procuram, de entender que é a saúde que está em jogo Mais ali, né? consciência, Mas né? é que acho que vê muito lá na rede social, hoje já vi isso muito divulgado, vai encorajando também, né? Sim. Porque antigamente você tinha todo um Nossa. respeito, um medo. Fazer um procedimento cirúrgico era um evento, né? E hoje parece Não, que e é uma hoje a coisa... gente vê pessoas bem orientadas, né? Pessoas formadoras de opinião que vão lá. Eu não sei, são não é esse o seduzidas, assunto, mas ficam vai lá e encantadas, coloca né? um PMMA lá, PMA PMMA. no glúteo e morre. É né, muito sabe? Porque perigoso. assim, o PMMA, ele a taxa de complicações, pelo tanto de gente que faz, ela é baixa. Então, assim, são centenas de Mas pessoas. quando complica também Mas quando você é o premiado, Ah. é igual ganhar na Mega Sena. Ninguém Mudou quer ser sua esse vida. premiado. Só que o PMA É. muda a sua vida por um inferno, né? Uma Que- devassa na uma vida, né? devassa, Se que não matar... ele gruda, eu já tirei PMMA de lábio, por exemplo, ele gruda nos tecidos aqui, na musculatura, ele não é igual um silicone que fica ali restrito, encapsulado. Ele gruda nos tecidos, você não consegue tirar só o PMMA, você vai tirando e vai saindo um monte de Meu tecido Deus. junto. É, E aí um material que está infectado, que às vezes está drenando o pulso, tem que ser removido. E aí se tiver perto de nervo, por exemplo, um nervo facial, vai perder a motricidade do rosto É de um uma lado. complicação enorme. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. PMMA dá para fazer É outro um podcast. dia É- só é o- disso daí, porque é um assunto que grande, extenso. grande, extenso, e que as pessoas insistem com um negócio que Isso que eu fico é de pensando, como que as altíssimo pessoas risco. são Eu tenho- corajosas. Coragem, né? eu tenho colegas da minha área fazendo Coragem, isso daí. né, Bel? Fazendo isso aí, não nos Coragem. pacientes, fazendo nelas. Então, assim, cara, que coragem. Jura? Sim. Colegas médicas que... Fazendo cara, no próprio corpo? bumbum, Eu falei, cara, vocês estão malucos. Eu não falo que é... E médica? Não, tem a turma que não sei o que pensa, que passa na cabeça, não. Porque... Esse já é um assunto para outro podcast. A gente vai até deixar o convite aqui para o doutor voltar, né, Ana prazer. Paula? E o Arlindo, acho que tem uma lembrança? Tem uma pra entregar? lembrança do queijo Santa, né? Ah, e esses queijos são fantásticos. É. Com doce de leite. Aí sim, hein? Claro, Lá da Altaraguaia. lá de O Altaraguaia. Arlindo é quase meu vizinho da cidade, descobrimos É? aqui. Obrigado, viu, por ter vindo. Valeu, E cara, é uma prazer estar alegria enorme Arlindo foi trabalhar junto com você. meu professor na graduação. Depois Olha, na que pós, legal. a gente estava sempre próximo lá, porque eu fiz minha pós lá no Hospital de Câncer. E aí ele é patologista. Ele, o Carlos. Carlos, Carlos Amurati. também são as grandes referências Quem passa que a ali gente pelo tem. Hospital do Câncer tem uma bagagem, né? É. Porque ali vê de tudo, né? Bem, com certeza. E aí ali a gente trabalhava com muita patologia. E tive o prazer de trabalhar com essas duas Várias lendas histórias, aqui. né, Ana Paula? Ai, Mas agora a gente já tem que encerrar, porque o nosso tempo deu uma estouradinha. Você vê Deu. como o papo é bom, né? Ah, Vai mas longe. a gente Vai adora, fluindo, né? a gente adora. É verdade. O primeiro Vamos episódio agradecer, né? de 2026. O primeiro, Viu? interrompemos nossas férias, Primeiro que a gente episódio, combinou de você voltar em tá março. abrindo aí essa temporada nova Prazer. agora. Agradeço a sua presença, o seu conteúdo excelente. Que Deus continue abençoando Amém. aí a sua profissão, o seu caminho, viu? E que a gente veja aí grandes resultados aí, né? E No pela Vulco conversa Maxilo. a gente vê assim, que o Wallace é bem preparado, né? Ele tem esse Sim. cuidado, porque a pessoa... Aqui conversando, a gente consegue notar que ela realmente... O Ali trabalho ele que está ela faz... preparado, tem cautela, né? Tem com o cuidado. paciente. Deixa seu Instagram Parabéns, pra Ana. gente. Qual que é o seu É o Instagram? contato Meu dos nossos Instagram é seguidores. Pode olhar, dr.wallace, vai aquela câmera lá. dr.wallace Matos. O Wallace é com 2 L's? Só um L. Só um L? E o Matos? Só um T. Ah, então tá bom. Só um T também. Maravilha. Gente, esse foi o Pode Cuidar. Curta, compartilhe, envie para os colegas. Logo, logo vai estar no ar esse episódio. Tchau, tchau.